Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Esse canal foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, no texto dentro do seu contexto, com a finalidade de alcançarmos maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e que possamos fortalecer também a nossa fé. Hoje é a nossa 19ª aula da Epístola aos Romanos, que nós intitulamos de Maravilhosa Graça, apreciando a liberdade através da justiça de Deus. Na unidade 4 em que estamos falando da nova vida em Cristo, que vai do capítulo 12 ao capítulo 16, em que estudaremos um modo de vida agradável a Deus, um viver cristão prático. Já estudamos o nosso relacionamento com Deus e hoje vamos abordar o nosso relacionamento pessoal, que está no capítulo 12, do verso 3 ao verso 8. O objetivo da nossa aula é compreender a exposição dos dons espirituais concedidos à igreja para o desenvolvimento do ministério. Paulo provoca uma reflexão acerca da nossa própria identidade e dos nossos dons. Com a mente transformada e renovada pelo poder regenerador do Espírito Santo, devemos olhar para nós mesmos com a mesma humildade da mente de Cristo. Veremos os dons espirituais e a sua relação pessoal com o corpo de Cristo. Vamos falar da graça de Deus doada aos que se consagraram a Ele, e que são os dons espirituais, que esses dons exercem o papel de abençoar e enriquecer a igreja como um todo. Esse é o assunto que nós iremos tratar na aula de hoje. Agora eu quero lembrar a vocês que na descrição desse vídeo vocês encontram os links das aulas anteriores e a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. Também falar para vocês que vocês podem consultar as nossas aulas de uma forma muito ágil no YouTube, que é através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto em letra minúscula. Vocês terão rapidamente a lista de todos os vídeos de estudos do nosso canal. Agradecemos a todos pelos comentários das nossas aulas, muito obrigada, continue participando e quero pedir a vocês que divulguem o nosso canal para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas. E antes de começar, pedimos a Deus que nos abençoe no mais do estudo, em o nome de Jesus. Amém. O viver cristão prático, o nosso relacionamento pessoal. Romanos capítulo 12, verso 3 ao verso 5. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmos além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Vamos analisar o que Paulo quer dizer com esses versos. Romanos, capítulo 12, verso 3 ao verso 5, fala do nosso relacionamento pessoal. Então, as expressões, além do que convém e pense com moderação, diz respeito à nossa autoimagem precisa, equilibrada e moderada acerca do papel que Deus tem para nós, de uma forma individual e coletiva, como unidade integrante do corpo de Cristo. A expressão, na medida da fé, indica o poder espiritual que Deus concedeu a cada um de nós para desempenhar nossa responsabilidade pessoal na igreja. Vimos aqui que Paulo nos convoca agora para uma profunda reflexão acerca da nossa própria identidade e dos nossos dons. Com a mente agora transformada e renovada pelo poder regenerador do Espírito Santo, nós podemos conhecer e olharmos com humildade para nós mesmos, reconhecermos a maravilha que Deus fez por nós, proporcionar a criação de uma autoimagem equilibrada, moderada acerca do papel que o Senhor tem para nós dentro do corpo de Cristo. Deus nos capacita com distintos dons para podermos cooperar para o bem de todo o corpo de Cristo. E é na medida da fé. Esta ação da graça divina em nós, ela é feita por Deus, nos capacitando para uma obra cooperadora na igreja. Então nós vemos que Paulo faz uma analogia do corpo humano e do corpo de Cristo. Destaca a mutualidade de todos os membros, formam um só corpo. E a diversidade, segundo os membros, tem cada um uma função diferente. Então, compreendemos que dependemos uns dos outros. Trata-se de uma unidade orgânica do corpo e que enriquecemos uns aos outros, devido aos diversos dons dentro da pluralidade dos membros. Então, Paulo confirma que fazemos parte do corpo de Cristo. A comunidade cristã ela é constituída por vários membros capacitados por Deus para exercerem funções das quais edificam toda a comunidade. Com a visão orgânica do corpo, entendemos que há uma mutualidade e uma diversidade na comunidade cristã, na qual todos nós dependemos uns dos outros e enriquecemos uns aos outros, devido aos dons que Deus distribuiu a todos os cristãos.
Então formamos um todo, que se interessa e abençoa por cada membro, por cada parte, procurando enriquecer esse todo. Os dons devem ser exercidos com a atitude consciente de que sejamos proveitosos para o bem comum de todo o corpo de Cristo. Não devemos ter ciúme, inveja, contenda e principalmente orgulho entre o corpo. Devemos ter uma autoimagem moderada a respeito de nós mesmos. Por isso, nas Escrituras, nós vemos a advertência de vigiar e orar. Vigiar a nós mesmos, em o nosso coração, se há algum sentimento que não convém ao cristão, como ciúme, inveja, contenda e soberba. Ao detectarmos esse sentimento, nós vamos e devemos ir ao Senhor em oração, em o nome de Jesus, para que sejamos transformados e libertos desses sentimentos, da nossa mente seja retomada, as nossas emoções sejam restabelecidas, a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, queridos, eu busquei aqui, de uma forma bem objetiva, retratar o que Paulo faz e fala a nosso respeito quanto a participantes do corpo de Cristo. Agora nós vamos falar dos dons que Deus dispensou aos membros da igreja, para edificarmos uns aos outros. Vamos lá. Romanos capítulo 12, verso 6 ao verso 8. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dedique-nos ao ministério. Se é ensino, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Vamos analisar o que Paulo quer dizer aqui. Conforme a nossa leitura, Paulo relaciona 7 dons. Eu fiz uma tabela para relacionar esses 7 dons, falando um pouco mais a respeito de cada um deles. Profecia, segundo a proporção da fé. Ministério, que significa serviço com dedicação. Ensino, desenvolvendo e cultivando este dom. Na exortação, quer dizer, animar, corrigir, orientar, confortar e encorajar as pessoas. Na contribuição, é a capacidade de dar, compartilhar segundo a necessidade e com liberdade. Presidir é com diligência e zelo na liderança. Misericórdia é ajudar aquele que está atribulado, além de sentir e exercer. Essa ação tem que ser com alegria. Vou esclarecer melhor estes dons. Vimos que Paulo afirma que os dons foram distribuídos à medida da fé, correspondendo à tarefa a ser realizada para a edificação da igreja. Vimos aqui que a profecia é segundo a proporção da fé. Essa expressão, segundo a proporção da fé, pode ser identificada no sentido de que as revelações transmitidas pelos profetas deveriam estar de acordo com a verdade já revelada na palavra de Deus. E o dever do profeta é exercer o seu dom em conformidade com o seu desenvolvimento espiritual. É um dom do Novo Testamento, mas é também um dom bem conhecido no Antigo Testamento, principalmente pelo fato de ainda não terem as Escrituras. Esse era um dom imprescindível. A função do profeta é transmitir as revelações divinas de significação temporária. Os profetas eles recebiam a mensagem diretamente de Deus e anunciavam à igreja o que ela deveria saber e fazer de acordo com as circunstâncias especiais que elas estavam passando. Então, a sua mensagem era de exortação, de edificação, de consolação e, às vezes, preditivas. Às vezes, previam o futuro. Trata-se, literalmente, de um ato de falar publicamente as verdades de Deus. Não necessariamente, volto a dizer, prevendo o futuro. As profecias, elas têm o segundo lugar de importância nas Escrituras de Paulo. Quando nós falamos do ministério, do serviço, nós vemos que ele tem que ser exercido com dedicação, servindo as pessoas. Na verdade, é um dever de todos nós servir, mas é certo de que alguns recebem este dom e possuem uma dedicação maior. É um dom exercido por meio da prática e não de meras palavras. Aponta para o atendimento das necessidades materiais básicas do cristão, com o alimento e com o vestuário. Já o dom de ensinar trata-se de ser um mestre capacitado para instruir e aconselhar. Quem possui este dom ensina as verdades que os profetas revelaram nas Escrituras. Alguns têm a capacidade espiritual mais elevada para ensinar as coisas de Deus. E esse dom deve ser exercido com dedicação e esmero, desenvolvendo e sendo cultivado com amor. Os mestres possuem habilidades para interpretar, esclarecer, sistematizar e explicar as verdades de Deus de uma forma bem clara. Quando Paulo fala da exortação, ele diz que deve ser exercido com dedicação.
Trata-se de chamar uma pessoa do lado com a finalidade de animá-la, corrigi-la, orientá-la, confortá-la e encorajá-la para praticar as verdades que estão na palavra de Deus. Quando Paulo fala contribuir, ele diz que tem que ser exercido com liberdade. Trata-se de uma capacidade superior de dar, compartilhar segundo as necessidades que se apresentam, sem que haja na pessoa orgulho ou desejo de louvor pessoal. Quando ele fala de presidir, estar à frente, liderar, essa liderança tem que ser exercida com diligência e zelo, ir além do normal, do básico, aquela pessoa capacitada para ajudar os outros, proteger e dar atenção a elas. Quando ele fala exercer misericórdia, Paulo enfatiza para que seja exercido com alegria, cuidando de qualquer um que esteja passando por necessidades ou por tribulações de qualquer natureza. Seja muito além da misericórdia. É muito além de ter misericórdia, é exercer a misericórdia. Então vimos aqui que Paulo dá ênfase não em definir os dons, mas sim no seu exercício, no contexto de comunhão e de serviço. Ele enfatiza que a fonte desses dons está na graça de Deus. Nós observamos que Paulo busca instruir como podemos servir a Deus dentro da comunidade da fé. Isso acontece quando servimos a partir do dom, da habilidade que Deus derramou sobre nós. Mas ele diz que é necessário termos um conceito equilibrado a nosso respeito, fazendo uma análise sobre nós mesmos através da graça que Deus tem derramado. Nós temos que entender que fazemos parte do corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo e temos funções diferentes. E que todas elas participam na medida da importância do corpo de Cristo. Todos nós temos a mesma importância. E somos parte uns dos outros. Então não devemos deixar que haja no nosso coração disputa, orgulho, ciúme, inveja ou superioridade. Nós somos todos iguais diante do Senhor e fazemos parte do corpo de Cristo com as mesmas importâncias. Vamos passar agora às nossas considerações finais. Considerações finais. Paulo atribui a medida da fé proporcionada por Deus como sendo a base de pensarmos sobre nós mesmos somente o que convém e termos uma autoimagem equilibrada. A nossa vida cristã é trabalhada com medidas de fé, etapas de crescimento. A medida da fé sempre nos ajudará nas etapas do nosso crescimento espiritual. E para cada etapa haverá uma medida de fé diferente. Pelo dom, nós conhecemos a função. E o dom, capacidade ou habilidades espirituais deve ser proporcional à fé. Antes de nós exercermos qualquer função, nós temos que acreditar, por uma forte convicção interior, que recebemos capacidade, habilidade ou dom para exercê-la. A habilidade ou o dom não são naturais, mas espirituais. Na prática, o que nós somos, o somos de acordo com a medida da nossa fé. Mas para que não sejamos algo além do que convém, precisamos de uma fé equilibrada. O que fazemos, também fazemos na proporção da nossa fé. Note que, ao falar dessa maneira, Paulo trata a proporção da fé de uma forma muito pessoal, indicando haver variações de uma pessoa para outra. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Oremos para que a nossa autoimagem, o equilíbrio da nossa fé, a função no corpo de Cristo e o dom e a graça seja desenvolvida na nossa vida com maturidade e responsabilidade, a fim de glorificarmos o nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, colocamos o nosso coração na Tua presença para que o Senhor trabalhe na nossa vida, para que a nossa autoimagem, para que a medida da nossa fé seja cada vez mais aumentada, para que o dom seja exercido de forma plena, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo para o louvor do Teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, no entendimento da Tua palavra, para que a nossa fé seja fortalecida nos princípios divinos, para que nós possamos ter essa fé inabalável para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, agradecidos pela oportunidade e liberdade de estudarmos mais uma vez a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Assim, queridos, nós nos despedimos agradecendo a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos mais uma vez a palavra do Senhor, que é a verdade que nos fortalece. Abraços a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.